Se você não vai ser minha, então você não vai ser de mais ninguém. Essa é uma frase um tanto comum que a gente escuta por aí, principalmente em casos de assassinatos passionais. E esse é exatamente um dos casos que eu venho trazer hoje aqui pra vocês. Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Serena. Fico muito feliz por estar aqui de novo com vocês e fico feliz que estão vendo mais um vídeo meu. Hoje eu queria trazer mais um caso e eu quis procurar um caso de Goiás. Esse caso aconteceu lá em Jataí, que fica mais ou menos uns 100 quilômetros aqui de Goiânia. Esse caso não é um caso tão recente, quer dizer, ele aconteceu em 2013, não sei o como vocês consideram isso recente, mas ele é um caso um pouco diferente e é por isso que eu quis trazer ele aqui hoje pra vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, já deixem um like, coloquem aqui seus comentários e caso tenham interesse, coloquem o próximo caso que vocês gostariam de ver aqui. Se você não vai ser minha, então você não vai ser de mais ninguém. Essa é uma frase bastante usada pelas pessoas, principalmente quando cometem casos passionais. E essa é uma das frases mais presentes no caso que eu vou trazer aqui hoje. No caso de assassinato da Bianca Mantelli Pazinato, que tinha apenas 18 anos na época. No ano de 2013, a Bianca era considerada uma estudante exemplar. Ela cursava biomedicina, estando no terceiro período com apenas 18 anos. Enquanto morava em Jataí, ela fazia faculdade aqui na UFG, Universidade Federal de Goiás, que aliás, surpreendentemente, fica perto da minha casa. E, conhecendo bem a faculdade, eu sei que não é tão fácil de você entrar nela, então você tem que ser um bom aluno para conseguir isso. Auto-distinguindo que a Bianca era bem inteligente. Na época, ela tinha recentemente retornado à cidade natal dela, Jataí, que fica muito próximo de Goiânia. Ela tinha retornado logo depois de ter começado a morar aqui em Goiânia. Dito por familiares que o retorno foi tido pela saudade que ela tava da família. Ela era muito próxima da família dela, dos pais, dos irmãos, e quando ela voltou dos estudos, ela começou a ajudar os pais. A gente vê por aqui que a Bianca ela era uma pessoa muito familiarizada com a família dela, muito provavelmente ela teve seus motivos para voltar. Não sei se foi uma volta definitiva, se foi uma volta nas férias, eu sei só que ela estava no terceiro período da faculdade de biomedicina. No dia 29/7/2013, a Bianca informou aos pais que ela ia ajudar uma amiga, a quem ela ajudava a estudar também. Ela só avisou os pais que ia sair para ver uma amiga e que logo estaria de volta, que não era algo que iria demorar durante muito tempo. Ela saiu de casa às 9 horas. E por algum motivo, que a gente não sabe se ela fez isso de propósito ou se foi só algo, esqueci, mas ela esqueceu o celular. Em 2013, acho que o celular não era algo tão presente nas nossas vidas, os smartphones estavam só começando, pelo menos aqui no Brasil. Não era algo que a gente sempre usava e considerava algo essencial como é hoje em dia. Logo depois que ela saiu e não voltou, os pais começaram a ficar preocupados. As horas foram passando e nenhum retorno da Bianca. Onde estava a Bianca? Seus pais se perguntavam. Com a demora da Bianca chegar em casa, os pais dela começaram a ficar muito preocupados, que era uma pessoa que ficava muito em casa. E quando ia sair por um longo período, ela sempre avisava. Sempre avisava quando ia sair e quando ia voltar. Depois de muitas horas que a Bianca ainda não tinha chegado em casa, os pais tomaram a decisão de relatar o desaparecimento dela na delegacia de Jataí, no 1º Distrito Policial de Jataí. A polícia não demorou muito para começar a agir e começou as investigações procurando na casa da desaparecida, tentando achar alguma pista de onde ela poderia ter ido. Quando eles chegaram ao celular da moça, a conversa mais recente que tinha era com uma amiga de 17 anos. Eu não posso colocar o nome das pessoas menores de idade aqui, justamente, mesmo que agora elas não sejam mais menores de idade, porque isso não é revelado ou liberado. Então, espero que vocês entendam que em crimes que aconteceram dentro do Brasil, culpados e assassinos eu não posso citar os nomes. A pessoa em si, de 17 anos, disse que precisava conversar com a Bianca. A Bianca disse que tudo bem, que iria conversar com ela. Era a última conversa que tinha no WhatsApp, provando que era a amiga a qual a Bianca ia visitar. E dentro do quarto da Bianca, acharam uma carta que foi enviada justamente pela pessoa da última mensagem dela de WhatsApp. Algumas coisas escritas na carta eram: "Te amo muito, não por escolha. Meu coração, ele te escolheu sozinho e não me deu nenhuma chance de defesa. Eu perdi tudo pra você e isso tá partindo meu coração." E depois, no final da carta, ela só deixou um conselho. Só se lembre de tomar cuidado. Muitas coisas bonitas se tornam feias lá fora. Depois dessa carta, os policiais ficaram muito desconfiados, já que ela era a última pessoa que ela tinha conversado e tinha essa carta estranha, que tinha uma declaração de amor bizarra. Então os policiais decidiram ir até a casa dessa menina. E quando ela e a mãe foram questionados do paradeiro da Bianca, elas negaram que a Bianca teria ido lá naquele dia. A menina disse que a Bianca tinha combinado de ir na casa dela, mas nunca tinha chegado lá.
Logo depois, os policiais, preocupados, questionaram sobre a carta à menina, perguntando se elas tinham um caso ou algo do tipo. A menina de 17 anos confirmou que elas sim tinham tido um relacionamento amoroso, mas que, depois da Bianca ter traído ela, acabou que elas terminaram o relacionamento. Os policiais continuaram à procura da Bianca, mas não encontraram nada. Logo depois, eles receberam uma denúncia anônima, dizendo que uma amiga dessa menina de 17 anos, que tinha sido a última pessoa a trocar notícias com a Bianca, tinha aparecido com a roupa suja de sangue. Essa terceira menina tinha 16 anos. Logo depois, os policiais foram de novo confrontar a menina de 17 anos. E ela disse que foi só um incidente que ela e a outra garota tiveram carregando um pouco de carne congelada naquele dia de manhã. Na casa dessa amiga de 16 anos, que foi sido confrontada logo depois disso, ela acabou falando e confirmando a história da menina de 17, falando: não, foi realmente isso que aconteceu, a gente tava mexendo com carne e eu acabei me sujando de sangue. Foi só isso. Mas isso não foi o bastante para convencer os investigadores. E no início da noite, eles voltaram à casa da menina, que tinha sido a última a trocar mensagens com a Bianca. Ela já não se encontrava mais naquele lugar, tinha saído para algum outro. A mãe dela acabou recebendo os policiais e disse: não, vocês podem entrar no quarto e olharem, não tem nada. E depois de uma breve checagem, infelizmente os policiais acharam o que mais temiam: o corpo sem vida da Bianca, que estava embrulhada em um monte de sacos plásticos. Além do corpo, eles também encontraram uma mochila com diversos outros itens, como luvas, sacos, gases cheios de sangue, e junto, uma faca. E junto disso havia uma folha, onde detalhava o plano das duas garotas. O delegado de Jetaí também constatou que o crime foi premeditado e que as duas planejavam levar o corpo de Bianca para um outro bairro e colocar fogo lá. A menina de 17 anos e a sua amiga de 16 foram presas na casa da menina de 16. Elas foram levadas para a delegacia, onde elas confessaram terem cometido o crime. Elas começaram a relatar o crime e disseram que a Bianca, depois de uma aula da faculdade, acabou indo para casa dela. Depois da aula na faculdade, ela foi até lá. Eu entrei primeiro e ela me seguiu por um corredor. Ela se debateu e começou a gritar. Ela ficou muito desesperada. Minha colega continuou segurando ela e eu tampei sua boca. Depois disso, eu amarrei seus pés e mãos. Logo depois, a gente percebeu que não tinha mais o que fazer. O quarto foi o lugar usado para cometer o assassinato, onde elas golpearam e esfaquearam a Bianca diversas vezes. No relato oficial da polícia, é dito que a Bianca recebeu 3 facadas no pescoço. Os familiares da Bianca afirmam com toda certeza que ela não teve nenhum caso com essa garota, que era tudo coisa da cabeça dela, e que a Bianca inclusive tinha um namorado. Eu consigo pensar muitas coisas dentro desse caso, de que a Bianca talvez namorasse com essa mina, mas os familiares dela não sabiam, ou que tinha um namorado falso e o namorado na verdade era essa menina, ou que essa menina era só uma louca mesmo que estava atrás da Bianca, como normalmente os familiares dela costumam retratar. Mas a pena delas por ter cometido esse crime de matar a Bianca, que foi premeditado, foi apenas 3 anos de internação como medida socioeducativa, os quais elas já cumpriram. E estão aí, livres, soltas até hoje. É mais um daqueles casos que eu trago aqui pra vocês, onde uma pessoa menor de idade faz alguma coisa errada como assassinato, e ela é solta e livre pra fazer o que quiser 3 anos depois. Infelizmente, aqui no Brasil, pessoas menores de idade que cometem crimes, além da gente não poder revelar o nome deles aqui, eles também saem com a ficha completamente limpa. Quer dizer, as meninas estão aí soltas. 2013, elas ficaram até no máximo 2016. E logo depois estão aí, soltas, fazendo o que quiserem. Assim como elas estão hoje em dia, em 2021. Vocês acreditam mesmo que a Bianca, depois disso, ela sequer teve um mínimo pingo de justiça? Depois da morte dela, vocês acham mesmo que em 3 anos as meninas literalmente decidiram que, ai meu Deus, a gente não vai ser mais sociopatas, assassinas e não vamos matar mais ninguém? Se elas fizerem isso depois, de novo, com certeza a pena é maior, mas... E aí, e o caso da Bianca? Tudo que elas fizeram com ela vai sair completamente impune. Elas planejavam ocultar o cadáver. Isso vai ser mesmo tido como completamente impune. Se ela não vai ficar comigo, então ela não vai ficar com ninguém. É mais comum do que a gente imagina. O diferente desse caso é que, na verdade, são 2 garotas. No caso, 3. Mas vocês sequer imaginam a dor que a família da Bianca tá sofrendo nesse exato instante. Pelo máximo de justiça que a filha deles e, familiar deles teve foi 3 anos de cadeia pros assassinos dela. Vocês acham mesmo que isso sequer é justo? É uma das coisas que a gente se questiona dentro das leis brasileiras. De adolescentes e crianças poderem cometer qualquer crime, pra depois só ficarem internados 3
3 anos pra serem recolocados dentro da sociedade. Eu não tô falando de um crime como roubar uma balinha nos americanos, eu tô falando de tirar outra vida. Vocês têm noção de que como esse crime, como é algo horrendo e como é algo que as pessoas levam como se não fosse nada? Uma vida a mais, uma vida a menos, não sendo a minha, não vale nada. É assim, parece que é assim que essas pessoas pensam normalmente. O que é incrivelmente horrendo. O que me faz pensar que essas pessoas e essas garotas são completas sociopatas e psicopatas. Dá pra ser os dois, né? E não tem absolutamente nada que nem eu nem você podemos fazer sobre isso. A ficha delas normalmente é limpa depois disso, já que elas são recolocadas na sociedade. Esse caso é muito parecido com o caso que eu trouxe aqui da última vez. O caso da Yasmin, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. São ambos casos parecidos, onde os assassinos vão ser livremente soltos. A diferença é que no caso da Yasmin, o culpado e a namorada dele, que foi cúmplice, conseguiram esconder partes do corpo dela por um tempo. Já nesse caso, a polícia foi mais rápida e conseguiu encontrar o corpo da menina mais cedo, antes que elas pelo menos tentassem ocultar o corpo. E eu penso em quantos casos que as pessoas conseguiram ocultar o corpo, sabe? Quantas pessoas aí não estão desaparecidas, que na verdade estão mortas, sabe? Esse é um caso muito triste, porque a Bianca tinha toda uma vida pela frente. Ela era uma ótima aluna, ela era uma ótima familiar. As pessoas da família dela só falam bem dela, pelo visto, as pessoas da faculdade também. Ela tinha uma vida inteira pela frente e por causa de uma pessoa que não conseguiu aceitar um não, ela acabou sendo morta. Afinal, segundo as palavras da própria assassina, se ela não podia ficar comigo, então ela não ia ficar com mais ninguém. Sei que esse vídeo não pode ter ajudado muito, mas outro caso e outra vida que eu não queria ter deixado, sabe? Que as pessoas poderiam simplesmente esquecer da Bianca depois de tudo que ela sofreu. Em pensar que essas meninas hoje em dia estão por aqui na cidade. Ninguém faz nada sobre isso. A polícia não faz nada sobre isso. Uma pessoa morreu e a gente tá de mãos completamente desatadas porque elas eram menores de idade na época. Isso me faz muito pensar sobre as coisas e como, tipo, tudo isso acontece e a gente não pode mover um dedo, sabe? Quer dizer, poder a gente pode, mas aí a gente vai preso. E por bem mais que 3 anos. Então é isso. Não deixem a imagem da Bianca também ser levada e esquecida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as informações foram tiradas do Crimes Reais. Eu vou deixar aqui na descrição um link pro Twitter deles, onde eles colocam muitos casos. É um Twitter muito legal. Quer dizer, pelo menos se você gosta de ser informado de assassinatos no geral, como eu gosto por algum motivo. Tem muitos casos quais eles falam, onde eu quero fazer pesquisas mais afundadas sobre. Mas o caso da Bianca mesmo, eu não achei muita coisa além do que eles já falaram. Então, eu fiz com base na thread deles, olhei alguns sites, mas não tinha nenhuma informação nova, então eu trouxe todas as informações que eu poderia trazer aqui nesse vídeo hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Vão seguir eles lá no Twitter. De quebra, me sigam também, que eu tô sempre retweetando coisa deles e falando algumas coisas assim. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem a imagem da Bianca morrer. 3 anos não é o bastante pra trazer justiça a uma vida perdida.